para que conheçam a nossa luz, para que conheçam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sejam testemunho de esperança, de vida para esse mundo morto, em caos, em trevas, deformado pelo pecado. O supremo propósito de Deus em Cristo Jesus, Deus vai cumprir. Qual é? Convergir tudo, Efésios 1, 9, 10. Convergir tudo na pessoa de Cristo, o céu. E da igreja? A igreja ser tão grande mistério. A igreja ser um outdoor para os anjos, bons e bons. Do que? Da multiforme sabedoria de Deus. Em quem? No seu Filho. Irmãos, é tanta maravilha a palavra do Senhor que nós nos perdemos nessa maravilhosa graça de Deus. Segundo, amados irmãos, haja luz. Por que eu e você nós aprendemos? Aprendemos a autoridade de Deus é absoluta. Nós ficamos abismados por ver homens se colocando na autoridade de Deus. Eu vi uma reportagem lá na África, não é uma só, aqui no Brasil também tem, em Goiás, pastores dizendo que eles podiam enterrar eles vivos, que eles iam ressuscitar, porque Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, ele também iam ressuscitar. Todos eles estão mortos no morte. Por que eles queriam ser igual a Cristo? Não brinque com isso. A palavra de Deus é infalível. Deus tem autoridade absoluta no seu nome. Não é o homem que tem autoridade. É o Espírito Santo que habita em nós, trazendo a palavra de Deus, a realidade das glórias de Cristo. Há uma crise, amados irmãos, depois do pecado, em sujeitar a autoridade da palavra de Deus e de Deus. Todo o povo de Deus, se você ver no Velho Testamento, qual é o problema? Desobediência. Incredulidade, desobediência, idolatria. Eles não levavam a sério a palavra de Deus. E todos levavam, sempre. Sempre houve um remanescente. Mas a maioria não leva a sério a palavra de Deus. Não quer estar sob a autoridade. Eu sou a autoridade. Não foi isso que Satanás colocou no coração de Daniel? Você é a autoridade. Vocês foram feitos não para ser o governo, vocês foram feitos para ser governados por Deus. Eles inverteram. E assim a cristandade inverteu. Por isso eu determino, eu faço isso, aquilo. Mas, irmãos, está equivocado, não existe na Bíblia isso, irmãos. Nem Jesus fez isso, nem nas cartas tem isso. Não existe. Deus colocou em ordem. Deus é cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Irmãos, que confusão nós temos. Olha o mundo feminino dentro da igreja. Olha as feministas evangélicas. Olha a mudança de ordem de Deus. E olha a família. Olha a desgraça dentro do evangelho. Porque não creem na infalibilidade da palavra de Deus, que a palavra de Deus é absoluta, não é para você querer, não, é absoluta. Deus falou e acabou. Vai lá, porque aqueles profetas, homens de Deus, eram considerados homens de Deus, escreveram, porque eles ouviam o que Deus falava e eles escreviam, levavam o povo, eles inventavam coisa. Aí tem uma nova revelação, vou acrescentar aqui alguma coisa. Isso é o que o homem está fazendo hoje. Irmãos, a Bíblia diz que quem tirar ou acrescentar um tiro da palavra de Deus. As pessoas estão brincando com Deus. Não, amados irmãos. Uma das maiores ofensas às pessoas é a submissão à autoridade. Por isso que está desse jeito. A criança não é submissa ao professor.
professor não é submisso ao diretor. No posto de saúde, certo? A faxineira não é submissa à autoridade sobre ela. A autoridade não é submissa sobre a autoridade. E assim sucessivamente não é submisso, porque não é submisso a Deus. A mulher não é submissa ao marido, porque ela não é submissa a Deus. Se ela for submissa a Deus, ela vai aprendendo a ser submissa. Mas se o marido é submisso a Deus, ele vai aprendendo a amar a sua esposa, Cristo. Está vendo? Deus colocou em ordem. Olha a desordem que nós vivemos hoje. Cada um pensa como quer, fala como quer, acha como quer, lê a Bíblia como quer e diz o que quer. Deus coloca em ordem. Deus estabeleceu uma ordem de relacionamento adequado com Ele. Com Ele. Nós somos escravos de Cristo, submissos a Deus. Olha a vida conjugal. Olha a vida no mundo, a vida na igreja. Empregados que não são os crentes, não são submissos ao patrão. Desde que o patrão não manda ele fazer coisas que contrariam a palavra de Deus. Se ele mandar você fazer coisas que contrariam a palavra de Deus, fala assim, isso daqui eu não vou fazer. Você vai perder emprego, não importa. Não estou perdendo nada. Mas, irmãos, não é bem assim. O povo de Deus está muito presente. A autoridade da palavra de Deus. Amados irmãos, a obra de Deus é boa e perfeita. Olha que está lá, e lá, Salmo 19. Salmo 19. É interessante, nós irmãos, que os céus proclamam a glória de Deus. E os seus filhos? Os céus proclamam a glória de Deus. Tem uma ordem. E os seus filhos? Uma vida de desordem proclama a glória de Deus? Absolutamente. E diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo está manifestando, irmãos. Um dia discorre para outro dia, trabalha para Deus. E uma noite revela o conhecimento de outra noite, porque são instrumentos de Deus para a nossa vida. Todos nós temos uma noite escura na nossa alma. Para que a noite escura da nossa alma? Para revelar a luz. Para ordenar a nossa vida, ajustar a nossa vida. Não há linguagem nem há palavra, presta atenção, e deles não se move nenhum som. Pregadores de Deus calados. Fala muito para a igreja, irmãos. Pregadores de Deus calados, não fala nada, mas vós sois a luz. Você não coloca a luz embaixo da mesa, você coloca em cima. Não é para você se colocar lá em cima. É Cristo lá em cima e você lá embaixo. O que está fazendo hoje? Invertendo. Coloca Cristo embaixo da mesa e coloca você e Cristo. Deus está colocando em ordem. E Ele faz assim, olha, no entanto, por toda a terra você faz ouvir a sua voz. Aí que voz é essa? E as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, o céu da graça e o céu da natureza, o noivo e a igreja. Está vendo? Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor, à sua influência. Aí ele diz assim, a lei do Senhor é perfeita. A palavra de Deus é infalível, é absoluta, amados irmãos, ela tem autoridade. Olha Jesus. Jesus mostrando sua humanidade, Jesus mostrando a sua divindade. Estão no barco, ele dormindo.
De repente o barco açoitado. Né? E aqueles discípulos desesperados falaram: Senhor, acorda aí, o Senhor está dormindo, acorda aí, o barco vai afundar. Então, meus irmãos, quando é que o barco do Filho de Deus vai se afundar se Cristo está em nós? Irmãos, nós fazemos isso na nossa humanidade. Fazemos isso. E Jesus olha para ele: ó homens de pequena fé. O que ele diz? Era mais fácil Jesus resolver o problema da natureza que Deus estava usando para tratar os seus discípulos, ou com os seus discípulos? A natureza ouve e faz. O povo de Deus ouve e não faz. Porque encontra uma barreira que chama coração endurecido. Hoje, se ouvir minha voz, não endureçais os vossos corações. Não menospreze o seu coração. Os maiores ídolos nós estão dentro dos nossos corações. E os ídolos nos afastam de Deus, nos afastam da soberania de Deus, nos afastam de ouvir a Deus, obedecer a Deus, deleitar-se em Deus através de Cristo Jesus. Nos afastam. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, mais ou menos. O preceito do Senhor são retos. Os mandamentos do Senhor são puros. O temor do Senhor é límpido. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Ele diz: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel que se dá nos olhos. Está passando do intervento para o serviço. Depois ele continua tudo aí. Meus irmãos, vamos voltar para Gênesis. Vamos lá um pouquinho. Então nós vemos a primeira vida relacionada com luz e trevas. Fugiu também. O primeiro é Adel. Ali você vê muitas coisas. Você só pode ver a luz, amados irmãos, através do sacrifício. Sem o sacrifício de Cristo, Cristo vai dar em trevas. Caim. Deus estava sabendo que é luz. Ele vai separar em Enoque o que é celestial, o que é terreno. E Noé, o que é espiritual e o que é carne. Lá diz Gênesis 6, que o mundo era carnal. Deus vai dividindo isso. E ele diz aqui, versículo 4, e viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre luz e trevas. Chama Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã no primeiro dia. Depois, e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Isso quer dizer o quê? Tem duas águas ali, ó. A água aqui e a água no céu. Por que chove? Essa água, evaporação da água daqui. Mas tem água. E Deus vai fazer o quê? Não havia separação. Por quê? Porque havia só o que, irmãos? Era um orvalho. Por isso que você vai entender porque Noé está construindo a arca, 120 anos mais ou menos, e o povo dizia: você é louco. Nunca choveu, você vai dizer que vai chover e vai acabar o mundo com água? Nunca choveu? Está vendo? E Deus vai separando, amados irmãos. Você pode ver, Ele vai separando o que é terreno e o que é celestial. Água terreno, água celestial. Fala da vida de Enoque. E ele diz assim:
E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre as águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. Isso é na atmosfera. Sobre o firmamento na atmosfera. As nuvens que a gente vê carregadas de água, ele está fazendo separação. E ele diz assim: e assim fez. Chamou Deus o firmamento de céus, e houve tarde e manhã do dia seguinte. Deus está separando. Você vê que tudo é separação. Ele está separando em luz e trevas, está separando o que é celestial, o que é terreno. E ele continua dizendo: diz também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Isso quer dizer o quê? Que tudo era água. Agora Deus está dizendo: olha, água no firmamento e água embaixo. Mas nesse embaixo vai ter terra e água. O que é celestial e o que é terreno. E assim fez. Apareceu a porção seca. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Está vendo, meus irmãos? Então, do versículo 1 até o versículo 10, do 1 ao 10, você já tem as três realidades espirituais na vida de Abel, Enoque e Noé. Separação. O que Deus está fazendo em nossas vidas, irmãos? Separando. Há muita coisa misturada em nossa vida. Nós misturamos o mundo, o que é trevas, o que é luz, o que é terreno, o que é celestial, o que é carnal. E a palavra de Deus vai fazendo isso em nossos corações. Como é que Deus faz isso, irmão? Separando. A palavra de Deus é viva e eficaz, a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e discernir, expor as intenções do nosso coração. É a palavra de Deus. Como é que Deus vai fazendo isso? Através da sua palavra. Ele continua fazendo isso. Como é que vem a fé, irmãos? A fé vem para um teatro? A fé vem fazer dança, fazer coisa? A fé vem para ouvir a palavra de Cristo. Está vendo que nós inventamos coisa? Para distrair o povo. E agora tem as pastoras Jezabel, sensuais. Se dessem toda a sensualidade para distrair o povo. Olha o que está isso. É Apocalipse. Jezabel está dentro das igrejas. Ah, irmãos, que decadência, irmãos. Eu e você, nós temos que analisar nossos corações, se nós não estamos também. Presta atenção. A oração do salmista 139 é uma oração que eu e você devemos sempre estar fazendo. Senhor, sonda o meu coração. Prova-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Qual é o caminho mau? Trevas, aquele que é terreno, aquele que é carnal. E me encaminhe para os caminhos eternos. Qual é o caminho eterno? Aquele que é luz, aquele que é celestial, aquele que é espírito. E coloca assim, na minha vida pessoal, conjugal, familiar, em todos os aspectos da nossa vida. Irmãos, essa manhã nós vamos ficar com esses três e nós vamos entrar neles ainda. Vemos que aqui nós estamos, haja luz. A segunda coisa que Deus vai fazer é trazer a vida. Haja luz na vida espiritual. Não tem como. Depois Deus vai criando um mundo. As aves, as ervas. As árvores frutíferas e tudo mais. Deus vai criando. E no final, no sexto dia, Deus vai criar quem? Agora presta atenção, meus irmãos. Tudo que Deus falou se fez. Você pode ver isso aí
estudar depois Hebreus 11, 1 a 3. Como é que foi feito os mundos? Deus falou. E tudo isso. Mas para criar o homem, Deus não falou. Deus disse, façamos, vamos fazer. Manda a Trindade. E nós vamos ver a repercussão disso no capítulo 1 e 2. As realidades espirituais que tem nesse capítulo 1 e 2. Nós, que Deus tenha misericórdia de mim e você, que esclareça o meu coração e o seu coração. Se isso daqui, nós já, as 3 outras, as pessoas não querem ver isso. As pessoas não vão estudar isso. As pessoas querem ver prosperidade e bênção. Não querem ter compromisso com isso. Mas tudo isso aqui é para trazer para mim e para você, nós irmãos, o drama da redenção em Cristo Jesus. Trazer o centro de todo o universo, do cosmos, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Há um fio de ouro na Bíblia toda, é Gênesis e Apocalipse, o Filho de Deus. Nós podemos dizer que há um fio de prata, é a igreja. A igreja. Nós precisamos conhecimento da palavra de Deus, que não leva a experimentar mais Cristo, a viver mais Cristo, amar mais Cristo, consagrar mais a nossa vida a Cristo, levar a sério a palavra de Deus. Então nós não estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos enchendo a nossa cabeça de conhecimento divino. Por isso, irmãos, hoje você tem tanto recurso de você ouvir a palavra de Deus. Mas não houve na história uma época da igreja no geral tão envolvida como essa. Aqueles irmãos antigos, irmãos, sabe o que é? Lá na China, eles não tinham a Bíblia, era proibido. Eles eram presos. O Joshua ficou 20 anos preso e morreu lá, por causa da palavra de Deus. Sabe o que eles faziam, irmãos? Quando alguém pegava uma Bíblia traduzida, eles pegavam, cortavam a Bíblia um pedacinho, entregavam a pessoa. E quando vinha as autoridades aqui na boca, diante daquele versículo da palavra de Deus, eles amavam Cristo. Ai, irmãos, que vergonha. Daniel expôs corretamente, não só aquela situação, mas a nós. A nós só nos cabe curar de vergonha. Nós chegamos a Ti, Senhor, baseado na Tua justiça, não na nossa, porque a nossa é trapo de milícia. E a Tua justiça é Cristo. E graças a Deus, que podemos aproximar de Deus através do Seu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe meus irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar em Jesus. Júnior, ora o nome de Jesus. Mais um dia. Amém. Senhor, abençoe, Senhor, nosso dia. Guarda a tua palavra em nosso coração. Amém, Senhor. Lembramos mais de ti a cada dia. Amém. Lembramos mais de ti a cada dia. Enchemos mais, ó Deus amado, Senhor, do teu Espírito Santo. Amém, Senhor. Para que alcancemos, Senhor, a eternidade em ti. Para que alcancemos, Senhor, aquele dia que o Senhor diz, nos preparamos. Cuidado, Pai, guarda essa vida, guarda cada um de nós, Pai. E vem, Senhor, guardando, Senhor, cada dia. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a todos. Poder sentar. Irmãos, o Brasil, se desliga para mim, Brasil. Irmãos, alguém quer fazer alguma pergunta até agora do que foi exposto? Se tem alguma dúvida?